Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Ciências e Biologia e hoje eu vou falar sobre um tema chamado a origem da vida. Quem foi o primeiro ser vivo a surgir no nosso planeta? Como foi que ele surgiu? Vou falar de diversas teorias. Agora, um detalhe para depois não aparecerem comentários aqui desnecessários. Não vou falar sobre religião, não vou falar sobre crenças, vou falar sobre algumas teorias, a maioria delas científica e uma religiosa, que é o criacionismo, onde o ser vivo foi criado por uma entidade divina. Então não estou aqui para provar qual é a certa, qual é a verdadeira, não estou aqui dizendo que você precisa acreditar em uma e não na outra. Então, deixando as crenças de lado, deixando as religiões de lado, nós vamos falar sobre teorias científicas. Gostaria que isso ficasse bem claro e que vocês não levassem para o lado pessoal. Eu acredito numa entidade divina que criou tudo. Tudo bem, existe uma teoria chamada criacionismo, que é exatamente que fala sobre isso. Mas eu vou falar sobre as científicas. É a mais certa? É a certa? Não é? Isso vai de cada um. Mas nas teorias científicas é que eu vou explicar. Tudo bem? Então, vamos para o vídeo, vamos dar uma viajada no tempo para a gente conhecer quem foi e como foi que o primeiro ser vivo apareceu aqui no nosso planeta. Vamos começar nossa aula então. Antes de falarmos das teorias, eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe o que é teoria? Vamos lá. Existem dois tipos de teorias. Tem a teoria do senso comum, que é aquela que nós mesmos usamos no dia a dia. Como eu faço para chegar naquele mercado que fica bem longe? Então, você vira a primeira esquerda, primeira direita, atravessa o sinal, você vai dar um trajeto todo. Na teoria é bacana, mas será que na prática eu vou conseguir? Será que é contramão? Será que não é? Então, é uma teoria onde as práticas e as ideias são separadas. Isso é a teoria do senso comum. E existe a teoria científica, que é totalmente diferente. Para surgir uma teoria científica, houve estudos, houve ideias, houve provas, houve metodologia. Então, teoria científica é um conjunto de ideias baseadas em fatos e provas, tá? Então, são algumas teorias que nós vamos ver aqui sobre a origem da vida. Vamos lá. Prestem atenção. Algumas teorias sobre a origem da vida. Muita atenção nessas teorias que eu coloquei aqui. Quando a gente fala de teoria do Big Bang, não tem nada a ver com a origem da vida. A teoria do Big Bang explica a origem do universo. Como o universo surgiu? Através de explosão entre as partículas no espaço que se fragmentaram e deram origem ao universo. Então, Big Bang não é teoria de origem da vida. A teoria do macaco, a teoria do evolucionismo, também não explica como surgiu o primeiro ser vivo. O do macaco explica, por exemplo, como surgiram os primatas. E aí, lá na frente, numa divisão na linha do tempo, os macacos foram para um lado e os seres humanos foram para o outro. Mas isso não explica como surgiu o primeiro ser vivo. E evolucionismo também não. Como o próprio nome diz, evolucionismo vem de evolução. Então, a evolução de uma espécie, como aconteceu? Então, ela explica essa evolução, e não como uma espécie foi criada, tá? Cuidado com isso. Então, e os três pesquisadores, os três cientistas mais famosos que estudaram essa teoria do evolucionismo foram Lamarck, Wallace e Darwin. O próximo vídeo será sobre eles, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa origem da vida. Como eu falei no início, existe a teoria do criacionismo. Nada mais é do que explica a origem da vida através de uma entidade divina. Pronto e acabou. Essa é a teoria.
Nós não vamos falar sobre ela, eu não estou dizendo se ela é verdadeira ou se ela é falsa, apenas que ela existe, mas nós vamos focar na teoria científica. E um ponto que sempre cai, ou que eu acredito que vai cair no Enem desse ano, que fala sobre o fixismo, que eram cientistas que defendiam o criacionismo, mas também defendiam uma teoria que nega a evolução. Uma entidade divina foi criada e ao longo de milhares, milhões de anos, elas não se modificavam. Beleza? Então, detalhe aí nessa teoria que é muito interessante. Vamos agora para algumas teorias que existem na maioria dos livros. Nós temos as famosas teorias da abiogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea. E nós temos a teoria da biogênese, que para a gente hoje é mais fácil de ser entendida, que uma espécie surge a partir da reprodução dos seus semelhantes. Tá? Vamos entender um pouquinho de cada uma. A abiogênese, até o século XIX, era a teoria mais aceita, ou melhor, era a única aceita. Foi criada por Aristóteles e afirmava que os seres vivos surgiam por geração espontânea, ou através de matéria inanimada, não biológica, ou seja, alguma coisa que não tinha vida, dava origem a um ser vivo. Hoje, para a gente, isso parece um absurdo, e realmente é, mas durante muito tempo, essa teoria foi aceita. Só para vocês terem uma ideia, serpentes, rãs e crocodilos podiam se formar espontaneamente, do nada, através da lama de lagos e rios. Simplesmente a lama se transformava nesses seres vivos. Algumas moscas também surgiam espontaneamente do lixo, pois acreditava que o lixo tinha o princípio vital, tinha a fórmula de fabricar um ser vivo. Hoje a gente sabe que o lixo é um depósito de vários insetos, onde eles deixam suas larvas e elas crescem. E as larvas surgiram através da reprodução das suas espécies. Tá? E esse eu acho mais legal, mais interessante. Como é que nasce um rato? Lógico, o macho e a fêmea se reproduzem, mas na abiogênese, você pegava uma camisa bem suja, bem fedida, aquela que você ficou o dia inteiro, jogou bola, correu, bem fedorenta. Larga ela num canto, num lugar bem escuro. 21 dias depois, as blusas nasciam e viravam rato. Ah, detalhe, você tinha que jogar um pouquinho de grão de trigo na blusa, senão não funcionava. Então era assim que eles acreditavam que surgiam os ratos. Uma ideia louca, né? Pra gente hoje, mas naquela época, ai de alguém que fosse contra essas teorias. Nesse meio tempo, veio um cidadão, Francesco Redi, que no meio desse criacionismo, no meio dessa abiogênese, ele falou assim, olha só, não é por aí não. Os indivíduos, eles se reproduzem, e dessa reprodução nascem outros seres vivos. E ele fez um experimento, o famoso experimento do frasco com moscas. Ele pegou alguns frascos, colocou alguma matéria orgânica dentro, carne, peixe, restos de comida, e num dos frascos ele tampou. No outro frasco ele deixou aberto, para ver como que as moscas apareciam, como elas surgiam. E o que ficou comprovado? Que nos frascos onde estavam tampados, não apareciam as moscas. E nos frascos que estavam abertos, as moscas apareciam. Por quê? Porque elas entravam, se alimentavam, se reproduziam e depositavam as suas larvas aqui. Então ele provou que os seres nasciam através da reprodução. Só que, nesse mesmo tempo, os micro-organismos foram descobertos. E os abiogenistas daquela época, eles pensavam, mas como indivíduos tão pequenos conseguiam se reproduzir? Isso era impossível. Então ele conseguiu provar, mas o pessoal não acreditou muito nele. Então a teoria da abiogênese continuou valendo. Aí veio depois um outro pesquisador chamado John Needham. Qual foi o experimento que ele fez? Ele preparou alguns caldos nutritivos, uma sopa, e colocou dentro de frascos de vidro.
aquecia esse caldo e fechava. Depois de um tempo, ele percebia que havia micro-organismos naquele meio, provando que eles surgiram espontaneamente. Qual foi a falha? Ou quais foram as falhas? Eles achavam, os abiogenistas, acharam que ele não fechou o frasco corretamente e que o material já estava contaminado. Então já tinha micro-organismos ali. Depois veio Lázaro Spallanzani, que aperfeiçoou o experimento de John Needham. O que ele fez? Ele repetiu aquele experimento, só que ao invés de aquecer, ele ferveu. Nossa, ferver acaba realmente com os micro-organismos. Ao fazer isso, ele matou todo mundo. E o que aconteceu? Passaram-se dias e não surgiu nenhum micro-organismo. Os abiogenistas acreditavam? Ainda não, porque eles acreditavam que quando você ferve essa água, esse caldo, destrói o princípio vital para que uma vida surgisse. Então eles continuavam achando que era por geração espontânea. Aí veio Louis Pasteur, e sim, ele conseguiu derrubar a teoria da abiogênese, e isso é muito pedido em vestibulares e Enem, através do seu famoso experimento bico de cisne. Esse experimento mostrava que os micro-organismos vinham de fora, através do ar, e criou esse experimento chamado pescoço de cisne. Como isso funcionava? Ele ferveu os caldos até que o vapor saísse pelas extremidades do gargalo. Por ser inclinado e ter uma curva para baixo, impedia que os micro-organismos entrassem, subissem e contaminassem o caldo, ficando retidos na curva do frasco, funcionando como um filtro. Após um tempo, nenhum dos frascos desenvolveu micro-organismos. Então, para confirmar a hipótese de que os micro-organismos vêm do ar, Pasteur quebrou os gargalos e, após poucos dias, seus conteúdos ficaram contaminados com micro-organismos. Então, ele provou que, em contato com o ar, esses micro-organismos apareciam, tinham uma origem biológica, vinham através de reprodução. Mas beleza, tranquilo, conseguiu provar que a teoria da biogênese, da reprodução, era válida. Mas e daí? Depois de um tempo, surgiu uma dúvida muito interessante. Se todo ser vivo origina-se de outro ser vivo, quem foi o primeiro? Mais teorias surgiram. Na ciência moderna, são admitidas duas teorias. Primeiro, a chamada panspermia cósmica, que a vida veio do espaço, já vamos falar sobre ela. E nós temos a teoria da evolução molecular ou teoria da evolução química. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, panspermia cósmica. Acreditava-se que a vida vinha de fora, através de bactérias dentro de um meteoro. Só que um detalhe, ou alguns detalhes nessa teoria. Primeiro, explica a origem da vida, mas não como ela surgiu no planeta. Se isso fosse verdade, a vida já existia fora do planeta, mas ela simplesmente seria transferida de fora para dentro do nosso planeta. Então, não adiantou muito. E outra coisa, como é que essas bactérias iam sobreviver? Muita radiação, variação de temperatura extrema quando o meteoro estava vindo para cá, além do imenso impacto que esse meteoro sofreria no nosso planeta. Então é impossível essas bactérias sobreviverem. Então, não deu muito certo. Diante dessas falhas, concluímos que a vida começou aqui no planeta. Ela não veio de fora. Então vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Como era a Terra naquela época, quando ela foi formada? Não tinha uma paisagem bonita como conhecemos hoje, não tinha esse céu azul, esse mar lindo, a gente conseguindo respirar tranquilamente, em algumas cidades, claro, mas não tinha essa paisagem. As rochas eram muito quentes, o clima, a temperatura totalmente instável, muitos vulcões ativos, a atmosfera era composta por vapor de água, hidrogênio, metano e amônia, totalmente tóxica. Sem a camada de ozônio, a radiação solar era intensa
E foram exatamente essas condições inóspitas, extremas, que permitiram o aparecimento da vida. Mas como? Impossível surgir uma vida com esses fatores aqui. Vamos entender. Teve um russo chamado Alexander Oparin. Em 1924, ele teve uma teoria que compostos inorgânicos que estavam presentes na Terra, através de reações químicas promovidas pelos raios e pela radiação ultravioleta, teriam formado compostos orgânicos. Então, a teoria dele era que compostos orgânicos eram formados através de compostos inorgânicos naquelas condições em que o planeta se encontrava. Esses compostos começaram a se juntar e formar moléculas maiores, aminoácidos e proteínas. Em um próximo vídeo, eu vou falar sobre a síntese de proteínas, replicação, transcrição, tradução. Vamos falar como os aminoácidos se juntam, são formados para formar as proteínas. Bem interessante esse vídeo também, hein? Aí, após essa teoria, o Stanley Miller, em 1952, elaborou um experimento. O que ele fez? Ele reproduziu as condições primitivas da Terra e conseguiu sintetizar aminoácidos em laboratório. E a gente sabe que aminoácidos, a junção de aminoácidos, formam proteínas. E proteínas são a base para formar um ser vivo, comprovando que compostos orgânicos podiam ter se formado nas condições da Terra primitiva. Então, esse experimento do Stanley Miller comprovou a teoria de Alexander Oparin, onde aquelas condições extremas podiam formar compostos orgânicos. Mas vamos entender mais um pouquinho. Esses aglomerados proteicos, esses compostos orgânicos, formados na era primitiva, foram organizados por água e proteínas e receberam o nome de coacervados. Então, coacervado é essa estrutura formada por proteínas e água. Muita atenção! Esses coacervados não são as primeiras células. São compostos orgânicos muito complexos que podem ter dado origem às primeiras células. Eles não eram células, eles podem ter dado origem às primeiras células. Ok? Então, guardem bem essas estruturas coacervadas. E aí, beleza. Tranquilo. Mas e aí o ser vivo era o quê? Ele era autotrófico, ele era heterotrófico? Vamos entender essas duas teorias aqui. Primeiro, vamos lá, vamos acompanhar isso aqui. Se foram seres autotróficos, os primeiros, capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, como bactérias, plantas terrestres e algumas algas, foram esses seres que apareceram? Sim ou não? Vamos lá. O primeiro organismo da Terra não podia fazer fotossíntese, pois não havia gás carbônico na atmosfera. Então, não foram seres autotróficos os primeiros. Aí nós temos os seres quimiolito-autotróficos, capazes de produzir energia através de matérias orgânicas, inorgânicas, como rochas, por exemplo, que eram muito abundantes na época. Tinha bastante rocha naquela época, hein? Mas será que eles podiam ser o primeiro? O organismo teria que ter um metabolismo muito complexo. Imaginava-se que o primeiro organismo era muito simples, então não eram quimio-autotróficos. Então, só podem ser os seres heterotróficos. Não produzem seu próprio alimento e se alimentam de outro ser vivo. Ué, mas espera aí. Se não tinha ser vivo, eles iam se alimentar de quem? Então, não podiam ser eles os primeiros seres vivos. Correto? Então, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Vamos entender alguns conceitos. Os primeiros organismos surgiram através de compostos orgânicos, que se formaram através de reações químicas. Essas reações químicas aconteciam o tempo todo por conta das radiações ultravioletas e descargas elétricas. Lembra de como era o clima, de como era a Terra no início. Esses compostos formaram matéria orgânica, que serviam de alimento para as primeiras células formadas. Esses compostos eram os coacervados. E aí, para essas células se alimentarem, descobriu-se um processo chamado fermentação, o mesmo que os fungos fazem hoje em dia.
Então, a fermentação são seres que se alimentam de moléculas orgânicas. Opa, olha aqui, açúcar, aminoácido, proteína. Então, estamos chegando perto, hein? A fermentação tem um resíduo que é o gás carbônico. Opa, então os seres que faziam fermentação liberavam o resíduo de gás carbônico. Quem precisa de gás carbônico para respirar? Opa, fotossíntese? Isso aí, os vegetais. Como eram muitas células distribuídas pelo planeta, esse gás começou a se acumular na atmosfera, permitindo o aparecimento de alguns vegetais. Então, como ficou a ordem do surgimento da vida no planeta? Seres heterotróficos que realizavam o processo da fermentação, pegavam matéria orgânica que estava surgindo no planeta, consumiam para produzir energia e liberava gás carbônico. Esse processo permitiu o surgimento dos seres autotróficos. Com o surgimento dos seres autotróficos, eles pegavam o gás carbônico através do processo de fotossíntese, que eram produzidos pelos heterótrofos fermentadores, faziam a fotossíntese e liberavam oxigênio. Opa! Oxigênio permitiu o surgimento dos heterotróficos, que faziam a respiração celular. E, através da respiração celular, são a base para toda a vida que existe hoje no planeta. Então, segundo todas essas teorias, os primeiros seres eram seres heterotróficos que faziam fermentação, que puderam criar as condições, através do surgimento de outras espécies, para o aparecimento de toda a vida no nosso planeta. Viu que interessante? E aí, gostaram da videoaula? Tenho certeza que sim. Na nossa próxima videoaula, eu vou falar sobre evolucionismo, a evolução das espécies. Vamos falar de Wallace, vamos falar de Lamarck, vamos falar de Darwin, vamos falar de seleção natural, várias outras teorias, mas aí do evolucionismo, tá bom? Então, obrigado. Deixem os comentários aqui se vocês gostaram. Deixem sugestões para outros temas de videoaulas. Cliquem no sininho para ativar as notificações. Cliquem em gostei, isso é muito importante para a gente, tá? E continuem se inscrevendo no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.